Oi, pessoal, aqui é a professora Roberta e vamos seguir, mais uma aula de biologia. Vamos continuar, falando sobre as verminoses, porém agora nós vamos falar sobre as verminoses causadas pelos vermes nematelmintos, ok? Aqui estão as principais que vão ser abordadas nessa aula, então vamos às descrições. Ascaridíase, certo? Também conhecida como ascaridiose. Ela é causada por um nematelminto, tá? Então, é um verme de corpo alongado, cilíndrico, não é mais aquele verme achatado, que é conhecido como Ascaris lumbricoides. Popularmente, gente, a gente chama esse verme de lombriga, tá? Ele vive no intestino humano, certo? Do porco também. E no mundo inteiro é uma doença aí mundial, tá bom? Calcula-se aí mais de 1 bilhão de pessoas infestadas por esse parasita. Tanto macho quanto fêmeas abrigam aí o intestino humano. Veja que ele é um verme dioico, então existe o macho, existe a fêmea, como está sendo mostrado aí na imagem, tem diferença estrutural neles. A fêmea é de uma eficiência reprodutiva tremenda, Ela põe diariamente mais de 200 mil ovos. Esses ovos eles são protegidos por uma casca rígida que sai do corpo do hospedeiro junto com as fezes. E aí esses ovos eles podem contaminar lagos, podem contaminar rios, depósitos de água potável, tá? E aí verduras, legumes, tudo que foi regado com essa água também são contaminados e aí pode ser ingerido pelo hospedeiro, que aí a gente coloca o ser humano como esse hospedeiro que se infecta com esse verme, ok? Elas têm um ciclo de vida, as ascaris, Ascaris lumbricoides, eles têm um ciclo de vida que nós chamamos de oral fecal, certo? Por quê? Porque o ser humano, ele vai se infectar ingerindo os ovos, certo? E esses ovos vão sair nas fezes. Porém, dentro do corpo humano agora, esse verme ele vai realizar o que a gente chama de ciclo pulmonar. E quando eu for colocar a imagem, vocês vão compreender melhor, tá? A lombriga, a gente fala que ela é um parasita monoxeno, tá? O que é esse termo monoxeno? É que esse parasita, ele utiliza uma única espécie como hospedeira, tá? Você percebe que não foi descrito hospedeiro definitivo, nem intermediário, porque só tem um hospedeiro, ser humano. Então, é um ciclo, ele é um parasita, monoxeno. O contrário de outras verminoses, que a gente já viu anteriormente, que tem um ciclo heteroxeno, certo? Porque aí vai precisar de um hospedeiro intermediário, tá bom? Mas aqui, só ser humano participando desse ciclo. Então, vamos ao ciclo de vida, desse parasita. Vou descrevendo aqui com o auxílio da imagem, tá bom? Nós temos aqui, então, o ser humano, ok? Que é o único hospedeiro presente nesse ciclo. E aí, olha, primeiro, o ser humano necessita ingerir o ovo, e dentro desse ovo existe ali o embrião, certo? Esse ovo foi eliminado pelas fezes do ser humano, e você tem uma imagem aí de como são esses ovos do parasita, do Ascaris lumbricoides. O ovo é engolido pelo ser humano, ok? E vai para onde? Vai passar pelo tubo digestório, ok? E vai para o intestino, certo? Então, vai passar pelo tubo digestório, vai passar pelo estômago, certo? E vai para o intestino. Quando chega no intestino, essas larvas, certo? Elas eclodem, ok? E agora essa larva, ela vai migrar para o fígado. Só que o fígado, você percebe que é só uma passagem, tá? Essas larvas, elas precisam de oxigênio
para poder se desenvolver. Então, ela passa pelo fígado, em seguida ela passa pelo coração e ela vai chegar onde ela realmente precisa, onde tem mais oxigênio, que é onde? No pulmão, certo? E lá ela fica alojada por um período. Finalizou esse período larval, ela agora vai subir pela traqueia, ok? Ela vai fazendo agora um caminho para voltar para o sistema digestório. Então, ela sobe pela traqueia, chega na faringe e ela é engolida. Vai voltar para o tubo digestório e aí vai seguir para onde agora? Para o intestino, de novo, ok? Só que agora ela já está, já passou da fase larval e está chegando na sua fase adulta. Na fase adulta agora, esses vermes, eles já são adultos e lá no intestino vai ocorrer reprodução e vai produzir aqueles tantos ovos que eu citei no início. Esses ovos vão sair nas fezes, esses ovos vão contaminar água, que podem contaminar alimentos, e aí o ser humano, ao ingerir esses alimentos que não foram muito bem higienizados, lavados, pode ingerir os ovos e todo o ciclo, né, se reinicia, ok? Aí, pensando em prevenção, né, como toda parasitose que tem esse ciclo oral, fecal, a gente fala que a profilaxia inclui o quê? Saneamento básico, certo? Com rede de esgoto, água encanada, né? Essa água também tem que estar tratada. Temos que lavar bem os alimentos que vão ser consumidos crus, filtrar a água ou ferver, né? Que será usada aí para lavar alimentos, para beber. Higiene, né? De lavar as mãos após ir ao banheiro, antes de manipular qualquer alimento. E, claro, não esqueçam de colocar sempre na profilaxia, tratar os indivíduos contaminados, certo? Não adianta querer fazer toda essa prevenção e a pessoa que está ali doente não eliminar esse verme, né? De fato, matar, ok? Vamos para a próxima, e aqui a gente vem para ancilostomose, uma doença também conhecida como amarelão. Amarelão é aquela doença descrita pelo Monteiro Lobato com o personagem Jeca Tatu, tá? Então, no livro, né, ele descreve esse personagem, uma pessoa cansada, né, uma pessoa fraca, uma pessoa com muita palidez e era uma pessoa que estava contaminada, né, com esse verme. Qual verme? São dois, certo? Nós vamos ter aí o Ancylostoma duodenale e o Necator, que não é tão comum aqui no Brasil, então o Ancylostoma duodenale é o mais comum, e aí a doença leva o nome dele, né? Ancylostomose, certo? Esses vermes são pequenos, tá bom? Estão aí na imagem de vocês. E o ciclo de vida dele é muito semelhante ao ciclo da lombriga, tá? As formas adultas vão viver no intestino da pessoa infectada. Tem macho e tem fêmea, também são vermes dioicos, tá? Vai ocorrer reprodução no intestino, os ovos continuam, né, sendo eliminados com as fezes da pessoa doente. E aí, esses ovos agora, eles vão contaminar o solo, tá? Eles vão contaminar o solo. E no solo é que ocorre a eclosão desses ovos e vão liberar larvas que a gente são larvas filamentosas. E elas vão ficar um tempo ali no solo se alimentando de bactérias até adquirir a capacidade de penetrar em pele humana, tá? Então, como que ela vai penetrar na pele humana? Pessoas que andam descalças, certo? Por isso que é uma doença muito comum com trabalhadores rurais, uma doença também muito comum com crianças que brincam na terra, né? Porque ficam ali manipulando aquele solo que está contaminado, facilmente esse verme
penetra na pele da pessoa. Então, ó, a larva, né, que eclodiu desse ovo que foi eliminado pelas fezes, fica ali um tempo no solo, adquire agora a capacidade de perfurar a pele humana. Então, a pessoa está ali andando descalça, essa larva penetra pela pele, fura essa pele. Entra na circulação sanguínea e vai migrar para que órgão? De novo, para o pulmão, tá? Ela também vai precisar de bastante oxigênio para completar os seus estágios, né, de vida. Então, ela cai na corrente sanguínea, ela vai para o coração, ela vai para o pulmão, do pulmão ela volta para a traqueia e ela é engolida novamente. Então, ela vai para o esôfago, depois ela vai para o estômago, e aí ela chega no intestino delgado e vai completar o seu ciclo e vai se tornar um adulto, certo? Tem machos e tem fêmeas que vão copular e vão produzir ovos que vão ser liberados nas fezes. Esse verme, ele se alimenta de sangue, certo? Ele é um verme hematófago. E o fato dele se alimentar de sangue, ele vai fazer com que ocorra, né, uma diminuição na quantidade de hemácias do ser humano. E aí é essa redução na quantidade de hemácias que leva o ser humano a apresentar um quadro de anemia. E quando a pessoa tem anemia, ela é uma pessoa que pode, né, adquirir esse aspecto pálido, amarelado, por isso que a doença é chamada de amarelão, ok? De novo, olha, pensando em profilaxia, continuamos com as mesmas medidas, certo? Já que esses ovos são eliminados pelas fezes, o saneamento básico, certo? A coleta, né, e tratamento do esgoto, evitar andar descalço, então colocar sempre um calçado nos pés, sempre que estiver próximo aí a solos que possivelmente estão contaminados, e, claro, tratar os doentes também. Nunca esqueça desse detalhe de tratar os doentes, senão trabalho perdido, certo? Próxima doença, filariose, ou também conhecida como filaríase linfática, mas o nome popular mesmo, elefantíase, ok? Essa doença, ela é a única verminose que tem um hospedeiro intermediário, que tem um vetor, e esse vetor é o mosquito, tá? Que mosquito? Pernilongo. Pernilongo comum aí, tá? Que a gente tem aí os pernilongos do gênero Culex e do gênero Anopheles. Tá? Então, é o único verme aí que é transportado por um mosquito, ok? A filariose, ela é causada, então, por esse verme, que é a Wuchereria bancroft. Também é um verme dioico, tem macho e tem fêmea. E o hospedeiro definitivo é o ser humano, o intermediário, que é o vetor. Nós temos aí o famoso pernilongo. Agora, olha, o contágio é pela picada. A fêmea, sempre fêmea, certo? Para nutrir os seus ovos com o sangue aí, com os nutrientes do sangue, que vai picar o ser humano e vai colocar na corrente sanguínea esses vermes, ok? Esses vermes, eles são, assim, quando adultos, eles têm em média aí 4 centímetros e 8 centímetros. E o local de moradia desses vermes não é mais intestino, tá? Agora é o quê? Os vasos linfáticos. Vasos linfáticos dos braços, das mamas, vasos linfáticos também do saco escrotal, mas o mais comum, tá? O local que eles mais atingem são as pernas, tá bom? E aí causam inchaços enormes, edemas enormes. As pernas, né, os braços ficam realmente muito inchados, deformados, o que dá o nome a essa doença, elefantíase, porque os pés, a perna ficam muito inchados, tá? Lembrando realmente do órgão aí do elefante mesmo, né, dos pés bem inchados, bem largos. Só que apenas em estágios muito avançados da doença, tá? Precisa chegar na forma crônica mesmo, tá? Aí,
esses vermes, machos e fêmeas, eles se acasalam dentro desses vasos linfáticos. Só que aí eles fazem o quê? Eles vão bloquear esses vasos linfáticos. E para que servem os vasos linfáticos no seu corpo, né? Porque você lembra muito bem de vaso sanguíneo. Mas a linfa, o líquido, né, que está aí dentro desses vasos, e o que acontece? Essas estruturas são responsáveis por retirar, os vasos linfáticos são responsáveis por retirar a água, líquido, né, que fica entre os tecidos. Então, em casos aí de inchaços, pessoas que sofrem, né, com problemas aí de inchaços nos órgãos, precisa que ocorra essa migração da água que está nos tecidos de volta para a corrente sanguínea. Se não volta, fica inchado. Como esses vermes ficam alojados nesses vasos linfáticos, eles bloqueiam a saída desse líquido de volta para os vasos sanguíneos. E aí causa toda essa deformação do órgão, né, das pernas, das mamas, da onde ele estiver, tá? Por isso que se chama elefantíase. Então, aqui no ciclo, olha, quando a fêmea, né, desse mosquito pica a pessoa, essas larvas caem na corrente sanguínea, ok? E migram para os vasos linfáticos. Nos vasos linfáticos, esses vermes se tornam adultos, esses adultos vão se reproduzir, certo? Só que as microfilárias agora, elas vão migrar para a corrente sanguínea. É uma adaptação extraordinária desse verme. Gente, a evolução desse verme é surreal, tá? Poxa vida, o adulto vive no vaso linfático e a larva fica na corrente sanguínea para quê? Para que quando um outro pernilongo picar a pessoa, ele leve essas microfilárias, que são as larvas, e infectem outras pessoas. Então, ela precisa, né, de outro mosquito para completar o seu ciclo em outro ser humano. Então, existe aí uma adaptação notável, tá? E uma adaptação melhor ainda, tá bom? Durante o dia, essas microfilárias, elas vivem nos os vasos sanguíneos mais internos da pessoa. À noite, essas microfilárias, elas vão migrar para os vasos sanguíneos mais superficiais da pele, que aí a chance, né, do mosquito ir lá e puxar ele junto é muito maior, já que esses mosquitos têm hábitos noturnos. Então, a evolução aí funcionou maravilhosamente bem para esse par, né, de indivíduos aí, ok? E, para finalizar, mais uma doença importante, cai bastante no vestibular, e ela também serve como orientação para todo mundo aí. O bicho geográfico. Bicho geográfico é uma doença causada aí por dois tipos de vermes, tá? O Ancylostoma brasiliensis é o mais comum, mas também tem o Ancylostoma caninum, que é parasita habitual de cães e gatos. E aí é que mora o problema, ó. Essa larva, ela penetra na pele humana, como se fosse aquela do Jeca Tatu, né? Que penetra aí pela pele humana. Só que ela não consegue atingir os vasos sanguíneos, tá? Ela tem essa incapacidade. E ela fica um período bom aí, sabe? Percorrendo sob a pele. Ela fica aí fazendo caminhos na sua pele. Ela não consegue passar para dentro, de fato, do seu organismo, né? Indo para a corrente sanguínea, fazendo todo aquele ciclo. Ela fica sob a pele. Só que aí ela dá uma coceira gigantesca e a pessoa, de tanto coçar aquela região, pode causar outras infecções por conta de feridas, né? Que vão aí se abrindo. Esses vermes, então, quando estão na pele, eles têm um pouco mais de 0,5 milímetro. Não são tão pequenos assim. Por isso, essa coceira terrível, né? Agora, por isso que a gente tem proibições aí de levar animais para a praia. Por quê? Porque esse verme, ele pode sair junto às fezes desses animais que estão contaminados,
ok? Não é todo cachorro que tem, nem nada. São animais que estão aí, né, com risco e que não foram tratados, então não são todos. E aí esse animal que está contaminado defeca, contamina a areia. Essas larvas vão ficar um tempo ali, né, no solo, e quando em contato com pele, ok? Ou de outro cachorro, de outro gato, vai ocorrer infestação, ou, no caso do ser humano, vai contaminar o ser humano, causando aí esse desconforto, tá bom? Terrível. Então, recomendação: não andar descalço na praia. O que é bem difícil, né? Porque na praia você tem a liberdade e você acaba andando descalço justamente por a sensação prazerosa, né? Para alguns também, não é para todo mundo, ok? Agora, como que eu vou. Eu tive os sintomas, né? Começou a ter uma forte coceira, uma irritação na minha pele. Eu andei descalço em algum lugar inapropriado. Não precisa necessariamente ser a praia, tá? Pode ser o solo mesmo, que o animal está ali e a pessoa também caminhou, né? Sem o calçado. O tratamento, né? Descobri que eu tô com esse problema. O tratamento é simples, tá? Você vai procurar um médico, claro, mas ele vai recomendar para você pomada, né? Que você vai passar no local. Essa pomada tem uma ação vermicida e você vai eliminar tranquilamente esse verme, tá bom? E é isso sobre verminoses, né? Causadas por nematelmintos. Até mais.